Assim como os rios que desaguam no mar perdem suas individualidades, a morte dissolve a individualidade de uma pessoa, de modo que não haja renascimento? Mas quando as águas evaporam e retornam como chuva nas colinas, uma vez mais elas fluem na forma de rios e desaguam no oceano. Assim também as individualidades, durante o sono profundo, perdem a sua separatividade. Contudo, retornam como indivíduos de acordo com os seus sankaras, ou tendências latentes. Da mesma forma, a individualidade da pessoa com os sankaras não está perdida. Como pode ser isso? Uma árvore cujos galhos foram cortados cresce novamente. Se as raízes da árvore permanecem intactas, a árvore continuará a crescer. Assim, as tendências latentes ocasionam o renascimento no momento certo. Se na morte elas foram apenas imersas no coração, mas não pereceram, é assim que os seres individuais renascem. Como é que os inumeráveis seres individuais e o vasto universo, cuja existência é correlativa com a dos jivas, brotam a partir desses sankaras sutis soterrados no coração? Assim como as grandes árvores banyan brotam a partir de uma pequena semente, os jivas e todo o universo com nome e forma brotam dos sankaras sutis. Como é que emana individualidade do Ser Absoluto? E como o seu retorno se torna possível? Como uma centelha provém do fogo, a individualidade emana do Ser Absoluto. A centelha é chamada de ego. No caso do Agnani, o ego identifica-se com algum objeto, simultaneamente com o seu surgimento. Ele não pode permanecer sem essa associação com objetos. Essa associação é devida à agnana, ou ignorância, cuja destruição é o objetivo do empenho do indivíduo. Se essa tendência de identificar-se com os objetos é destruída, o ego torna-se puro, e em seguida ele também se funde com a sua fonte. A falsa identificação de si mesmo com o corpo é Dehatma Buddhi, ou a ideia eu sou o corpo. Isso tem que desaparecer antes de se seguirem bons resultados. Como faço para erradicar essa falsa identificação? Você existe em sono profundo, sem estar associado com o corpo e a mente. Mas nos outros dois estados, você está associado com eles. Se você fosse um com o corpo, como você poderia existir sem o corpo em sono profundo? Você pode separar-se do que é externo a você, mas não do que é uno com você. Assim, o ego não pode ser uno com o corpo. Isso deve ser percebido no estado de vigília. Os 3 estados são estudados a fim de se obter esse conhecimento. Como pode o ego, que se limita a 2 estados, diligenciar para perceber isso que engloba todos os 3 estados? O ego, em sua pureza, é experimentado nos intervalos entre 2 estados, ou entre 2 pensamentos. O ego é como uma lagarta que deixa um apoio apenas depois que se agarra a outro. Sua verdadeira natureza é conhecida quando ela está fora de contato com objetos ou pensamentos. Você deve perceber esse intervalo como a realidade atemporal, imutável, seu verdadeiro ser, por meio da convicção adquirida pela investigação dos 3 estados, vigília, sono com sonhos
e sono profundo sem sonhos. Eu posso permanecer em sono profundo durante o tempo que eu quiser e também estar nele quando eu quiser, assim como eu estou no estado de vigília? Qual é a experiência do Gnani, aquele que está desperto, desses 3 estados? O sono profundo existe em seu estado de vigília também. Você está em sono profundo, mesmo agora. Deve se adentrar nele conscientemente e chegar nesse estado exatamente na vigília. Não há realmente um entrar e sair dele. Estar cônscio do sono profundo no estado de vigília é samadhi. O Agnani não pode permanecer muito tempo em sono profundo, porque ele é forçado por sua natureza a emergir dele. Seu ego não está morto e vai ressurgir vez após vez. Mas o Gnani esmaga o ego na sua fonte. Esse pode parecer emergir ocasionalmente, no seu caso também, como se impelido pelo Parabdha. Ou seja, no caso do Gnani, o Parabdha também parece sustentar ou manter o ego, como no caso do Agnani. Mas há essa diferença fundamental. Quando o ego do Agnani surge, ele é totalmente ignorante de sua fonte. Em outras palavras, o Agnani não tem conhecimento de seu sono profundo nos estados de sonho e vigília. No caso do Gnani, pelo contrário, o surgimento ou a existência do ego é somente aparente e ele goza de sua experiência ininterrupta, transcendental, a despeito de tal aparente surgimento ou existência do ego, mantendo a sua atenção sempre na fonte. Esse ego é inofensivo, é apenas como o esqueleto de uma corda incinerada. Embora com uma forma, é inútil para amarrar qualquer coisa. Ao se manter constante atenção na fonte, o ego é dissolvido nessa fonte, como um boneco de sal lançado no mar. Qual é o significado da crucificação? O corpo é a cruz. Jesus, o Filho do Homem, é o ego ou a ideia eu sou o corpo. Quando o Filho do Homem é crucificado no corpo, o ego perece e o que sobrevive é o ser absoluto. É a ressurreição do glorioso ser, do Cristo, o Filho de Deus. Mas como se justifica a crucificação? Matar não é um crime terrível? Todo mundo está cometendo suicídio. O estado atemporal, bem-aventurado, natural, tem sido sufocado por essa vida de ignorância. Dessa forma, a vida atual resulta de se matar o eterno, a existência positiva. Não é realmente um caso de suicídio? Então por que se preocupar com matar? Sri Ramakrishna diz que Nirvikalpa Samadhi não pode durar mais do que 21 dias. Se persistir, a pessoa morre. Trata-se de um fato? Quando o Parabdha está esgotado, o ego é completamente dissolvido, sem deixar qualquer vestígio para trás. Essa é a libertação final, ou Nirvana. A não ser que o Parabdha esteja esgotado, o ego vai surgir como parece, só parece, acontecer no caso de Jivamuktas, os despertos enquanto ainda no corpo.